Bem-vindos à quarta temporada do ODR Podcast, o podcast do Observatório de Regionalismo que traz especialistas, professores e profissionais para discutir diversos temas que abarcam os estudos do regionalismo e de integração regional ao redor do globo. Meu nome é Jaqueline Arantes, sou cientista social com foco em política internacional e pesquisadora do ODR, o Observatório do Regionalismo. Também sou membro do grupo GCD, Grupo de Estudos Interdisciplinares sobre Cultura de Desenvolvimento, onde exploramos as complexas interações entre esses dois campos. Tenho o prazer de ser a apresentadora deste episódio da quarta temporada do ODR Podcast, em que conversaremos com autores de artigos publicados nas revistas Pensamento Próprio e na Revista Brasileira de Política Internacional. O pesquisador João Fava participa dessa entrevista comigo. Hoje vamos mergulhar em um tema crucial para o futuro do nosso planeta e da nossa região, a Agenda 2030 e a sua relação com os processos de regionalismo e intergovernamental. Nossa conversa será norteada pelo artigo científico intitulado Regionalismo e Agenda 2030, Desigualdade e Trabalho Decente no México, publicado na Revista Brasileira de Política Internacional, RBPI. Este artigo foi escrito pela professora Karina Mariano, o professor Roberto Menezes e a professora Marcela Franzoni. Este artigo explora a relação entre o regionalismo e a busca pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, com foco particular na desigualdade e no trabalho decente no México. Hoje nós teremos conosco a professora Karina Mariano, professora titular da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, Campus Araraquara, e do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, Santiago Dantas, e também coordenadora do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Cultura de Desenvolvimento, GCD, e o módulo Jean Monnet, Unesp. E a professora Marcela Franzoni, que é professora do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e do Instituto Brasileiro do Mercado de Capitais, IBMEC São Paulo. Especialista em América Latina e em México, que nos proporcionará uma visão sobre como traduzir os objetivos da Agenda 2030 em ações concretas e resultados diante dos desafios regionais. Meu nome é João, eu sou mestrando aqui do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas. Primeiro, é uma grande honra receber as professoras Marcela, Karina, e eu gostaria já de engatar uma pergunta para a gente puxar a curiosidade, né, dos nossos ouvintes, das pessoas que vão nos acompanhar. Primeiro, porque é um tema bastante importante, bastante interessante, né? A Agenda 2030 ela engloba uma série de desafios globais e amplos, né? É uma das poucas agendas que teve aprovação completa nas Nações Unidas e que emana muito as várias das necessidades que nós temos no mundo atual de desenvolvimento sustentável e direitos sociais em todo o planeta, né? Então, primeiro, parabenizar pelo texto, que foi excelente, né? Como sempre, a professora Karina e os professores associados desempenham um papel incrível, né? E bastante criterioso. Então, o texto está disponível na Revista Brasileira de Política Internacional e pode ser acessado pelo portal Cielo, para quem tiver curiosidade em acessar. Mas, antes de tudo, né, os autores eles concluíram, né, que os governos nacionais têm um papel fundamental na incorporação da Agenda 2030, para além dos tratados que impulsionam, né, esse tipo de coordenação. No caso, as duas autoras e o professor Roberto trabalharam com os impactos do NAFTA em cima do ODS 8, a base. Na pesquisa foi evidenciado que casos de regionalismo intergovernamental têm efeitos positivos na conquista do ODS 8, no caso mexicano. Eu queria saber, então, no entanto, né, como o alcance desses resultados, como os próprios autores apresentaram no texto, se demonstraram limitados, quais seriam, né,
os alcances e os limites dos governos nacionais, da pressão internacional e das capacidades de enforcement desses arranjos na promoção da Agenda 2030 em casos de regionalismo intergovernamental, né? E aqui a gente coloca enforcement como a capacidade das instituições de garantir que essas metas elas sejam cumpridas através, talvez, de sanções, de controle institucional, painéis de resolução de disputas, entre outros meios que esses tratados internacionais têm para garantir que as suas pretensões sejam seguidas, né? Então, quais são, né, esses alcances e limites desse tipo de arranjo para se alcançar a Agenda 2030 e, nesse caso específico, o ODS 8 no caso mexicano? A gente pode ouvir agora a professora Karina primeiro. Muito obrigada, João, Jaqueline, pelo convite para estar aqui participando, né? E a oportunidade de estar colaborando aqui com o podcast do ODR, né? Que é uma iniciativa muito importante. Bom, a ideia toda, né, desse artigo, ela vem de um aspecto importante que muitas vezes é negligenciado, que é justamente, quando a gente fala da Agenda 2030, desenvolvimento sustentável, as pessoas pensam imediatamente em meio ambiente, né? Ou combate à fome, né? Em questões, vamos dizer assim, mais extremas, né? A mudança climática. E às vezes, algumas agendas que estão dentro dessa agenda ficam em segundo plano. E uma delas é o ODS 8, que é relacionado ao mundo do trabalho, né? Que é justamente a questão de que o desenvolvimento, né, pensar o desenvolvimento sustentável, ele implica em você pensar formas, né, de relações de trabalho mais, vamos dizer assim, harmônicas. Harmônicas em que sentido? Que tragam benefícios, ou seja, que contribuam com o desenvolvimento, mas também beneficiem a classe trabalhadora, né? Que esse é um ponto importante. Não adianta você só aumentar a lucratividade, né, ou produtividade, competitividade das empresas, mas também pensar no outro lado, né, que é o trabalhador. Então, o que a gente decidiu fazer nesse texto foi justamente olhar esse aspecto. Lembrando, né, que acho que é importante ressaltar aqui, que, no caso, quando a gente foi fazer o texto, esse texto está relacionado com uma pesquisa que é financiada pelo projeto Universal, né, pelo CNPq, e também financiada, dentro do módulo Jean Monnet, também tem uma pesquisa envolvida, que é sobre os ODS e a Agenda 2030. Então, a gente, dentro dessas pesquisas, a gente enfatizou alguns ODS, não? São 17, então a gente escolheu alguns, e um deles é o 8. E aí a gente foi olhando, né, os projetos, os blocos que trabalhavam com essa temática específica. E a gente resolveu, então, olhar o NAFTA, né, o TMEC, né, o NAFTA, e depois passa para, depende do idioma, é um nome, né, depois que o Trump mudou a coisa, né, então pode ser o TMEC ou o SMCA, que é o acordo vigente entre Estados Unidos, México e Canadá. Por que a gente resolveu olhar esse acordo em específico? Porque esse acordo, ele tem um acordo paralelo, que é específico sobre a questão trabalhista, né? Então, desde 94, quando se assinou o NAFTA, tem esse acordo trabalhista que justamente era uma pressão por parte dos Estados Unidos, com o apoio do Canadá, para a melhoria das condições, né, ou da situação dos trabalhadores mexicanos, especificamente aqueles vinculados aos setores exportadores para os Estados Unidos e o México, e o Canadá, desculpa. Então, a ideia era ver em que medida esse acordo, né, acabou contribuindo. E um ponto importante, e acho que a Marcela depois pode explorar melhor isso, né, falar, não vou tentar responder tudo sozinha, né? Então, um ponto importante foi ver que há uma simbiose
entre o regional e o nacional. Ou seja, quando você tem uma pressão regional e você tem um governo nacional, vamos dizer assim, que incorpora essa pressão na agenda, né, que incorpora essa questão, você tem um bom resultado, que foi no caso do NAFTA. Claro que isso não soluciona todos os problemas, mas há uma contribuição, ou seja, talvez sem a pressão no NAFTA, as mudanças elas não ocorressem, né, da forma como ocorreram, ou não fossem tão amplas, né? Então, esse é um ponto importante, né? Eu vou deixar a Marcela continuar respondendo, né, para a gente, porque acho que esses diferentes pontos de vista contribuem, né, fizeram parte do nosso artigo, né, e contribuem para a compreensão do tema. Queria primeiro agradecer também o convite ao ODR, né, em nome do João, da Jaqueline. É um prazer estar aqui com a professora Karina, o professor Roberto, né, esse texto que a gente trabalhou junto no ano passado. Vou complementar a fala da professora Karina, no sentido em que, quando a gente olha muito para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e essa tem sido uma agenda que o ODR tem se debruçado nos últimos anos, a gente sempre está falando muito sobre como essas organizações ou esses temas debatidos nas organizações internacionais, eles acabam, de alguma forma, reverberando nos ambientes dos países ou nos ambientes domésticos. O nosso objetivo nesse texto ele foi justamente olhar em que medida essas organizações, né, os acordos regionais, no caso do acordo do México com os Estados Unidos e o Canadá, é um acordo bastante diferente, como a professora Karina colocou, em relação, por exemplo, ao Mercosul, porque o grau de institucionalidade dele é muito mais baixo, ele começa com um acordo de livre comércio, mas hoje ele evolui para outros temas da agenda, por exemplo, a questão do trabalho, né, a questão ambiental, a gente teve algumas mudanças substantivas em relação ao antigo NAFTA, e a olhar como essas instituições regionais, como esses acordos, na verdade, né, esses acordos regionais, eles podem, de alguma forma, exercer alguma pressão para que os países modifiquem certos padrões de comportamento e que implementem estratégias de promoção do desenvolvimento. No caso do México, a questão do trabalho é uma temática antiga, né? O tema não é uma preocupação recente, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, tanto que lá no antigo NAFTA, né, de 1994, já existia um acordo paralelo, como a professora comentou, relacionado ao trabalho, mas a grande diferença, eu acho, do NAFTA em relação a esse novo acordo que entrou em vigor em 2020, que motivou bastante o texto, foi justamente que essas novas diretrizes relacionadas ao trabalho, elas vieram para dentro do novo acordo e elas geraram, né, elas tinham como objetivo promover muito mais essa característica do enforcement, né, ou seja, gerar uma pressão do ponto de vista regional para que o México mudasse essas regras do ponto de vista doméstico. E aí a gente olhou para alguns indicadores, né? A gente trouxe no texto alguns dados voltados para essa temática do desenvolvimento econômico para olhar se, de fato, isso vem sofrendo algumas mudanças. Basicamente, né, o novo acordo comercial, ele traz um conjunto de regras, né, de novas regras, e acho que a principal mudança é a inclusão de um salário mínimo por hora, que deve ser pago pelo México, né, dentro das empresas mexicanas, justamente porque existe uma preocupação histórica nos Estados Unidos de que o México utilize um valor baixo da sua mão de obra como uma vantagem comparativa. Então, tem várias pesquisas que indicam, e acho que a gente traz um pouco esses indicadores no texto, tem várias pesquisas que mostram que o valor da mão de obra paga no México é muito inferior em relação ao valor dos Estados Unidos e do Canadá, e isso seria uma vantagem comparativa. Quando o Trump chega nos Estados Unidos, a gente passa a observar todo um discurso, né, de endurecimento de um discurso em relação ao México, justamente para que o México evite a questão do trabalho como uma vantagem. E, claro, né, além dos impactos que isso tem do ponto de vista regional, que era uma preocupação por parte dos Estados Unidos, existe toda uma discussão também relacionada ao desenvolvimento dentro do México, ou seja, quais são os impactos sociais que esse valor baixo da mão de obra ele provoca, quais são os desafios, por exemplo, em termos da informalidade, que também é um desafio no campo do trabalho dentro do México. Então, tentar usar um pouco essas variáveis, né, olhar para esses indicadores, para tentar entender se de fato houve uma pressão dentro do México para que haja uma adaptação dessa normativa interna. O que a gente viu, né, que apesar de que existe também essa pressão internacional, como a professora Karina comentou, houve uma confluência entre a posição do governo mexicano, que o governo que assumiu em 2018, o Andrés Manuel López Obrador, é um governo de perfil
mais de centro-esquerda. Então, isso já estava na plataforma de campanha dele, né? Então, não é uma coisa... isso já fazia parte dessa plataforma, apesar da introdução que o novo NAFTA colocou. Mas, de fato, houve uma confluência por parte dessas lideranças políticas e também essa pressão dos Estados Unidos em prol da modificação dessas regras, né? Então, isso criou um ambiente, tanto do ponto de vista interno como também regional, para que houvesse essa adaptação. E o que a gente viu é que o México passou, né, uma série de mecanismos, reformou sua legislação trabalhista, não só para tentar aumentar o valor do trabalho, o valor por hora pago ao trabalhador, né? O México vem fazendo isso nos últimos 6 anos, aumentando progressivamente o valor mínimo da mão de obra, mas também se comprometendo com as instâncias internacionais, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, que também era uma dos requisitos, vamos dizer assim, que o USMCA ele incorporou, né, ele trouxe também como uma obrigatoriedade em relação ao México. Claro, e a gente não pode deixar de descartar também que muito desse cenário, dessa adaptação e dessa mudança que o México faz, também tem a ver com uma dinâmica de poder, né? Então, por mais que exista essa pressão internacional e também o comprometimento do México em relação às instâncias globais, o México é muito dependente dos Estados Unidos, né? Então, essa assimetria de poder entre os dois países também acabou contribuindo para essa implementação. Então, a gente está muito preocupado em olhar em quais são esses indicadores, analisar um pouco o contexto do mundo do trabalho no México e quais são os impactos em relação ao desenvolvimento econômico, tendo como base a relação do México com os Estados Unidos, especificamente aí no que se refere ao tratado comercial. Muito importante a resposta da professora Marcela, que vai agora de encontro à nossa próxima questão para essas duas professoras, né? O texto, né, o artigo de vocês destaca bastante o impacto positivo do NAFTA e na melhoria das condições de trabalho no México. E, no entanto, como fora já abordado pela professora, estes ganhos, eles se concentram-se mais na região norte do país e nos setores voltados à exportação, com baixa distribuição de ganhos normativos, econômicos e sociais no resto do país e nos setores domésticos. Sendo assim, de que maneira processos regionalistas intergovernamentais também podem contribuir na distribuição equitativa de ganhos e no alcance dos ODS? Esse é um ponto importante que a gente tem que conversar, né? Assim, qual que é o alcance dos projetos regionais, né? Uma característica dos projetos intergovernamentais só para quem não é especialista na área entender, você tem 2 tipos basicamente, de integração, ou 2 dinâmicas de integração. Uma são processos com estruturas intergovernamentais e processos com estruturas supranacionais. Então, quando o João e a Jaqueline estão falando, processos intergovernamentais, o que isso significa? Processos com estruturas intergovernamentais são estruturas regionais vinculadas aos estados, ou dependentes dos estados. Os funcionários, vamos dizer assim, regionais, na verdade, são funcionários do Estado Nacional que têm a atribuição de desempenhar funções no âmbito regional. Mas eles continuam sendo funcionários dos estados. Processos com estruturas supranacionais são processos onde existem instâncias que são autônomas em relação aos estados, e, portanto, são instâncias com funcionários próprios. Então, se fala muito isso, né? A União Europeia tem os funcionários da União Europeia, que não são funcionários de nenhum país, mas pertencem, sim, à burocracia regional. Então, quando a gente está falando de intergovernamentais, é isso, né? Esse tipo de projeto, ele tende a ser mais dependente, e aí que é importante, existem, além da União Europeia, existem alguns projetos que têm algumas estruturas desse tipo. Por exemplo, a Comunidade Andina. Ela tem algumas instâncias que são supranacionais, que têm uma burocracia supranacional. No caso do NAFTA, no caso do Mercosul, no caso da Unasul, eles são estritamente intergovernamentais, ou seja, não tem instâncias autônomas.
Na União Europeia, você tem estruturas que são intergovernamentais e estruturas que são supranacionais, convivem. Então, só para entender a diferença, né? Nesse caso, não, o projeto é estritamente intergovernamental, o que significa que você tem as estruturas regionais, elas são fortemente dependentes dos governos e das vontades do governo de ocasião. Isso faz com que, dependendo quem é o presidente, você tenha diferentes agendas e diferentes pressões na dinâmica interna. Posto isso, o que a gente percebe é que, quando você tem um processo intergovernamental, essas dinâmicas são um pouco mais complicadas, né? Porque complicadas em que sentido? Depende muito do governo de ocasião, né? Porque as pressões e os compromissos, eles são aceitos e são cumpridos de acordo com quem está no poder. Às vezes você tem um governo que é mais favorável, e aí, como a professora Marcela apontou, né, incorpora essa agenda. E às vezes você tem um governo que é mais refratário e ele acaba não incorporando a agenda. Então, esse é um ponto importante, né? A intergovernamentalidade, ela traz essa, vamos dizer assim, não vou chamar de fragilidade, mas essa dinâmica de funcionamento que é muito dependente. O que a gente percebeu nesse caso é que essa confluência de fatores entre a pressão regional e a agenda interna foi favorável no caso do NAFTA, né, do acordo entre os 3 países. Já em outros casos, isso nem sempre acontece, né, nem sempre é positivo, mas nesse caso e nessa experiência, acabou apontando. Agora, claro, que os impactos não são distribuídos de forma homogênea, embora, se a gente comparar com períodos anteriores, e o que a gente fez no artigo foi isso, mostra que, neste caso, a incorporação das regras, ela foi ampliada em relação aos períodos anteriores, aos governos anteriores, onde os benefícios acabavam restritos às zonas exportadoras, produtoras para o NAFTA. Nesse caso, houve uma maior, vamos dizer assim, o impacto foi mais nacional, no entanto, os benefícios ainda há uma certa distorção por conta das características, aí, não só das dinâmicas, mas das características produtivas do México, setores, né, mais industrializados, áreas, regiões mais industrializadas, exportadoras, né, então, essas acabaram se beneficiando mais do que outras regiões mais pobres, mas, de uma certa forma, os benefícios, né, foram nacionais, inclusive a reforma trabalhista, ela é nacional. Bom, complementando, né, o que a professora Karina falou, claro, a gente, além da questão da institucionalidade, do grau de institucionalidade do acordo, é importante olhar que o México já era uma economia em desenvolvimento, né, com muitos problemas estruturais, como outros casos da América Latina. Apesar do tratado, ele ter, né, do NAFTA, depois do USMCA, ele ter esse componente, em termos retóricos, de discurso, ele ter sido vendido, né, como uma opção de incremento, de potencial do potencial crescimento do México e o desenvolvimento, no fundo, o tratado, a gente viu no artigo que o tratado ele acaba reforçando os próprios condicionantes estruturais, as próprias dificuldades estruturais que o México já enfrenta em outros contextos, né? E, no fundo, acho que os resultados que a gente encontrou, a gente até discutiu um pouco isso no texto, eles são uma problemática que o México vem enfrentando desde o início da sua estratégia de liberalização, né? Então, no fundo, esses desafios, eles são desafios que foram agravados pela própria estratégia de liberalização lá nos anos 80, da qual o NAFTA foi o produto. Houve muita insegurança se, de fato, o novo acordo, qual seria a forma desse novo acordo, ele foi renegociado. De certa forma, ele foi aproveitado pelo governo Obrador, como a professora Karina colocou, como uma forma até de vender a sua bandeira, né, em relação ao incremento, à melhoria do trabalho e também ao valor da mão de obra especificamente, mas ele não resolve os condicionantes estruturais dentro do México. O tratado, por ele ter também esse baixo grau de institucionalidade, ele não se preocupa tanto, né, ele não se preocupa em harmonizar o México do ponto de vista regional.
E aí o que a gente tem observado é que as regiões norte do país, que são regiões mais exportadoras, mais próximas dos Estados Unidos e que têm essa vantagem comparativa por já serem próximas, né, do principal mercado consumidor do México, essas regiões elas acabam se beneficiando, tanto em termos da geração de postos de trabalho, que também acontece majoritariamente nessa região, como também de inserção nessas cadeias globais de valor, que é, no fundo, o que o NAFTA e depois o USMCA, eles conseguiram construir dentro da América do Norte, né? Então, isso é um risco para a própria economia mexicana e para a própria posição que o México ocupa dentro desse sistema internacional, um risco de que, no fundo, ele acabe se mantendo, né, e consolidando essa posição, que é uma posição de intermediária dentro dessas cadeias globais, né? Ou seja, juntando a questão do desenvolvimento econômico, mais uma questão de que o México ele não se insere nesses segmentos tecnológicos de ponta, que a gente não conseguiu explorar nesse artigo, porque é outro tema, mas que pode ser um novo trabalho dentro disso, isso acaba reforçando esses desafios do próprio desenvolvimento econômico mexicano e dificultando a superação, em grande parte, desses desafios que o país já enfrenta, né? E aí é importante olhar, acho que a gente, né, traz um pouco isso no final do texto, na conclusão, de que o comprometimento com essas instâncias internacionais ela é importante, e aqui eu não me refiro não só ao Tratado Comercial, mas também à própria Agenda 2030, só que elas não são suficientes, né? Se você não tiver um comprometimento de mudança mesmo dentro do país, e além tanto da questão do discurso, mas também essa promoção de políticas públicas, que promovam não só a integração do país no mercado internacional, mas também a geração desses encadeamentos para dentro do país, né? Acho que o grande desafio do México não é você promover mais acordos comerciais. O desafio é você, a partir desses acordos, fomentar essas regiões, ou essas empresas, ou esses setores que não conseguiram se beneficiar com essa exposição do país à economia internacional. Então, o simples fato do México ter o acordo e fazer parte da Agenda 2030 não necessariamente faz com que ela seja implementada da melhor forma. Isso vai depender do comprometimento dos atores políticos, e aí não só governamentais, né? Enfim, no âmbito federal, mas também no âmbito estadual, que no fundo acaba regulando, né, e promovendo esse processo com as empresas, por exemplo, de abrir mão de impostos, né, de permitir que essas empresas se instalem nessas regiões, justamente para aproveitar isso como uma vantagem comparativa, mas conseguir fazer um processo mais profundo em termos de mudança estrutural, que seja possível gerar esses encadeamentos. Então, me parece que esse é o grande desafio no caso do México, e é um desafio que, de fato, os acordos regionais, como a gente viu na pesquisa, eles não conseguem fazer essa promoção, porque aí, de fato, é mais uma posição que deriva do próprio governo mexicano e dessa negociação que ocorre junto com esses atores regionais, né? Essa desigualdade regional é um fator não só no México, mas também comum a outros países da América Latina, principalmente, como eu mencionei, essa região da fronteira norte, que é uma região muito produtiva, com alto índice de produtividade, porque ela se integra a essa indústria americana, mas uma região mais ao sul ainda bastante, enfim, né, muito voltada para os níveis de subsistência, né, e pouco integradas a essas dinâmicas mais globais e, portanto, com dificuldade ainda de enfrentar de receber esses encadeamentos positivos. E engatar em mais uma pergunta que tenta compreender um pouco para fora o porquê, pelo lado de fora, né, o porquê e como agem instituições regionais diante dos desafios da Agenda 2030, né? Então, se o NAFTA, apesar dele trazer algumas contribuições para o ODS 8, no caso do México, e considerando que o México é um país com mais dificuldades econômicas, sociais, do que os seus parceiros do NAFTA, como os Estados Unidos e o Canadá, como a gente pode observar outras organizações regionais, e principalmente quando a gente está tratando de América Latina, são também todas as organizações intergovernamentais e outras com menos ainda capacidade de enforcement do que o NAFTA. Então, por exemplo, a CELAC, a Aliança do Pacífico, o Mercosul, ou a própria comunidade andina, que a professora mencionou, como esses outros arranjos, que são menos formais do que o NAFTA, eles também podem acabar contribuindo para a Agenda 2030, né? Então, enquanto o NAFTA, como
o próprio artigo vocês demonstraram que ele não tem nenhum tipo de declaração formal, nenhum tipo de preocupação direta, verbal com a Agenda 2030, mas ele produz resultados nesse sentido. Outros arranjos, eles já declaram formalmente uma cooperação, né, ou pelo menos o interesse em uma cooperação para o alcance da Agenda 2030. Mas esses arranjos também não foram capazes de promover os resultados dessa agenda, né? Principalmente quando a gente vai olhar os resultados da pandemia de 2020 e 2021, que na maioria da América Latina provocaram, né, um grande retrocesso em quase todos os ODS, né? Pelo menos entre as maiores lideranças latino-americanas, o Brasil foi o único país que não retroagiu nos índices da Agenda 2030. Então, o México, como exemplo, em 2017, que é o primeiro relatório que foi produzido sobre os indicadores sociais da Agenda 2030, o México estava na 58ª posição em 2017 e retroagiu para a 80ª, né? Ele caiu 22 posições. Então, a pandemia ela acabou afetando muito, né, os resultados da Agenda 2030, e nenhum tipo de arranjo regional conseguiu travar ou segurar essa queda. Né? Tanto o NAFTA quanto outros arranjos, a gente observa que, sendo declaratório ou não, tivemos esse tipo de dificuldade. Né? E quando a gente vai olhar os resultados do ODS 8, quando a gente compara esses dois relatórios de 2017 e de 2023, o ODS 8 é um dos que mais teve retrocesso. Né? Então, o PIB mexicano ele chegou a cair 5,6% em 2021. Então, até por conta da dependência econômica do México com os Estados Unidos, a gente poderia dizer, talvez, que o NAFTA ele pode também trazer malefícios, né, em relação à conquista do ODS 8. Outros temas, né, o trabalho infantil e da juventude, por exemplo, ele melhorou 1%, ele era 22% em 2017, e para 2021 ele era de 21%, né? Ele teve 1% de diminuição. Mas em contrapartida, a gente tem uma diminuição da quantidade de acesso a contas públicas e serviços financeiros no México, que era de 45% e caiu para 36% no relatório seguinte. E o trabalho infantil, ele também tem uma retroatividade, né? Ele era de 4,2%. O trabalho infantil ele diminui, né? A gente pode marcar isso como um grande avanço, na verdade. Ele era de 4,2%, ele diminui para 2,7%. Né? Então a gente tem resultados mistos aqui, né? E todos esses indicadores eles estão nos relatórios, né, de ODS. E só apresentar essas informações para concluir essa pergunta, no sentido de que como a gente pode ampliar o tipo de cooperação na América Latina, no México ou em outros países, para o alcance dos ODS, de forma que a gente possa combinar tanto o enforcement que o NAFTA é capaz de produzir, mesmo sem ser esse o objetivo principal dele, né, o de promoção da Agenda 2030, enquanto outras organizações regionais declararam que essa agenda ela é uma prioridade, mas esses mecanismos eles não têm enforcement suficiente para garantir o progresso dessas agendas, e a gente observa que essas organizações latino-americanas também não têm um potencial para promover a conquista dos ODS com tamanha amplitude, né, tal como o NAFTA e o seu poder de enforcement um pouco maior foi capaz de promover. Né? Então, puxando um pouco para fora, né, do texto, eu queria saber a opinião das nossas entrevistadas hoje. Primeiro, a gente tem que dar um passo atrás, né, e entender o que é essa Agenda 2030. Né? A Agenda 2030 é um desdobramento da agenda dos ODMs, que é os Objetivos do Milênio, que foram, né, negociados previamente e implantados a partir do ano 2000, também pelas Nações Unidas, nessa lógica de promoção do desenvolvimento sustentável. Mas os Objetivos do Milênio eram 8, né? E eles eram muito mais voltados para questões pontuais, muito centrados na questão do meio ambiente, né?
e das mudanças climáticas. E aí, os objetivos do milênio, ele tinha como meta alcançar até 2015 essas metas. Não alcançaram. E por isso, né, porque, por exemplo, ele tinha como objetivo a erradicação da pobreza, fome zero, né, e não alcançou. Então, aí em 2015, se lançam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, e põe a agenda para mais 15 anos. Então, mais 15 anos para fazer né, a tarefa. Faltam menos de 6 anos para terminar o prazo, e como você apontou, as coisas não andaram, tem alguns ODS têm algum avanço, os ODS depende, cada país tem a sua dinâmica, né? Mas também não avançou muito, e vamos dizer, está muito aquém do que a gente gostaria e do que se imaginava, né, quando se propõe a agenda, que estaria cumprido até esse momento. Então, a gente vai dizer assim, isso é um fracasso. Não, na verdade, é assim que funciona, por pior que pareça. Mas essa dinâmica, e esse é o papel que a ONU acaba exercendo. A ONU, ela tem o papel de lançar, vamos dizer assim, o desafio de atingir as metas, né? E é claro que essas metas, elas são muito ambiciosas, porque a ideia é tentar nivelar por cima, e não fazer o mínimo. Então, as metas dos ODS, elas são extremamente ambiciosas se a gente for olhar de uma forma mais realista, né? Mas, justamente porque elas têm essas metas ambiciosas, elas empurram os países a saírem das suas zonas de conforto, né? E tentarem, né, a promover essas mudanças de uma forma mais acelerada. Porque, vamos dizer assim, se a gente pensar, no ritmo que a gente está indo, em 100 anos a gente vai superar a pobreza. E o que a ONU está dizendo assim, não dá para esperar 100 anos para superar a pobreza, né? Vamos tentar fazer isso em 15. Que não vai fazer em 15. Mas se a gente conseguir fazer em 50, isso significa que você teve um ganho aí, né? Você acelerou esse processo. Então, os objetivos do desenvolvimento sustentável, no fundo, eles funcionam como essas enzimas aceleradoras, né, dos processos, né? Então, assim como na digestão as enzimas ajudam a acelerar a coisa, nas relações internacionais, a ONU, ela dá esses estímulos, né, e essas agendas, e cria esses compromissos que tentam forçar. Como é que os processos regionais podem ajudar nisso? Eles podem ajudar de várias formas. Você pode ter casos, como na Europa, né, que você tem uma estrutura própria tal, e que ela faz a sua própria regulamentação em cima disso. E aí, a sua regulamentação se impõe sobre os países e acaba forçando, né, tem esse enforcement maior. Você tem situações como o NAFTA, onde você tem um ator muito forte, como é os Estados Unidos, que consegue pressionar os seus parceiros a promoverem mudanças, né? Mas e nos casos dos outros, nos outros processos, onde você não tem nem a situação europeia, né, de supranacionalidade maior, nem de um ator forte como os Estados Unidos? Como é que pode ser feito isso? Isso pode ser feito através do regionalismo ser um espaço de negociação. Por quê? Porque a maior dificuldade dos países para atingir essas metas, não, ou estimular melhorias nessas metas, são suas debilidades. Muitas vezes são países com dificuldades econômicas, com dificuldades sociais e estruturais, como é o caso do Brasil, né, ou mesmo do México. Então, você ter esses âmbitos regionais propicia espaços para você intercambiar experiências, para você promover cooperação na implementação de políticas públicas, para você criar, vamos dizer assim, estratégias conjuntas, ser espaços onde você pode também usar um âmbito regional como um âmbito vamos dizer assim, de articulação com as instâncias internacionais, né, para pressionar. Então, tem várias medidas, inclusive como uma instância de supervisão e controle dessas agendas, ou seja, é um outro nível de cobrança, né, onde os estados vão
tendo as pressões, não só no âmbito internacional, que são mais difusas, mas também no local, dizer assim, não, ó, a gente vai como grupo se colocar esse desafio e como é que a gente está conseguindo. Então, essa é uma contribuição importante. Às vezes, juntar recursos, né, fazer esforços conjuntos que acabe, né, gerando uma potencialização, né, dessas iniciativas. Por quê? Porque você, né, cria uma sinergia entre essas iniciativas. Então, o regionalismo ele tem uma potencialidade. Se essa potencialidade, né, e o termo já diz, é potencial, não quer dizer que se realize, ela pode ou não se realizar. Em alguns casos, acaba se realizando, em outros não. Então, no caso do regionalismo, o que a gente vê é que há potencialidades, mas nem sempre essas potencialidades são de fato desenvolvidas. E, especificamente no caso da Agenda 2030, a gente tem alguns fatores que acabaram afetando negativamente essa agenda. Sem dúvida, é a epidemia da Covid, que era algo inesperado e que abalou a todos, né? Não só os mais pobres, mas todo mundo foi negativamente afetado, e isso acabou afetando o sistema. A gente tem mudanças tecnológicas importantes que estão gerando transformações, né? Não só no mercado, na forma de produção, mas também, né, nas sociedades, né, as novas tecnologias, e que estão trazendo os desafios de como lidar com isso, com essas mudanças todas, e a gente tem a instabilidade do próprio sistema internacional, com a ascensão dessa extrema-direita radicalizada, o multilateralismo, contrário ao multilateralismo, e as guerras, né, que estão acontecendo, que também trazem mais instabilidade, mais complicações para a gente conseguir atingir ou melhorar esses índices. O fato da gente não estar conseguindo atingir não quer dizer que não seja bom se colocar esses desafios, e provavelmente em 2030 a gente tem uma nova agenda, novos objetivos para 2045, e assim a gente vai, né, empurrando, às vezes, né, os estados a agilizarem esses processos, né, estimular a que eles tentem, né, ir mais rápido, mas não é fácil. Bom, eu vou complementar rapidinho o que a professora Karina falou. A gente até no âmbito do projeto Universal, eu trabalhei com a professora Regiane, que é outra pesquisadora aqui do ODR, a gente esteve na Argentina também. Bom, eu vou complementar rapidinho o que a professora Karina falou. A gente até no âmbito do projeto Universal, eu trabalhei com a professora Regiane, que é outra pesquisadora aqui do ODR, a gente esteve na Argentina também para tentar entender, fizemos algumas entrevistas com atores governamentais, mas também atores privados, né, setores econômicos no âmbito privado, para tentar entender um pouco qual que era a incorporação ou como esses agentes incorporavam os objetivos do desenvolvimento sustentável. E eu acho que dialoga muito com isso, né, porque existe uma agenda que é uma agenda internacional, mas o que a gente tem observado é que muitas vezes os próprios atores domésticos, eles não estão 100%, enfim, né, a gente não tem acesso às informações completas em relação a essa agenda. Então, o que a gente observou por parte dessas entrevistas é que a agenda dos ODS, ela aparece, mas ela não aparece muitas vezes como Agenda 2030, então ela aparece de forma transversal, né, nas atividades desses agentes econômicos, desses atores, e também dentro do próprio governo, né? Então, a gente fez algumas entrevistas com atores do governo, e eles vão dizer, olha, a gente trata indiretamente com essa Agenda 2030, mas a gente ainda enfrenta um desafio de tratar como a Agenda 2030 e de utilizar esses espaços que a professora Karina falou, como os espaços regionais, como uma forma de promover essas experiências de o que seriam práticas de sucesso que aconteceram, não só dentro desses agentes, desses atores econômicos, mas também dentro dos próprios governos, né? E claro que a ONU já tem muitas iniciativas voltadas para esses setores empresariais. Hoje, a promoção do desenvolvimento, né, ela não é um desenvolvimento só do Estado. Antigamente, a gente falava muito do Estado, mas hoje a gente também fala desses outros atores. E acho que uma dificuldade, né, que essa agenda tem tido é justamente ainda patinar, vamos dizer assim, em muitos desses setores,
e de utilizar esses espaços regionais, que são espaços de intercâmbio, que podem ajudar a promover essa cooperação e essas práticas de sucesso, né? Então, acho que, de novo, como a professora Karina falou, acho que isso não significa que a agenda em si ela está equivocada, nem que a Organização das Nações Unidas, né, alguns setores aproveitam para fazer uma crítica à própria ONU em relação a isso, mas, no fundo, é que depende muito dos esforços dos países e desses esforços, junto com as entidades subnacionais, também com os agentes econômicos, públicos, né, e com as organizações não governamentais. E aí existe, de fato, uma grande dificuldade, uma grande capilaridade, vamos dizer assim, dessas agendas, tanto no âmbito mais micro, no ambiente mais local, mas também a conexão dessas agendas com esses ambientes mais macro, né, mais estruturais. Então, acho que também falta, né, esses espaços de diálogo, eles são muito pouco utilizados. E aí seria uma oportunidade interessante, até para que a gente usasse algumas instituições aqui da América Latina, mas também de outros países, como a própria Europa já faz, né, a gente usar mais essas instâncias como forma de promover essas iniciativas e de ajudar na colaboração vinculada a essas práticas voltadas para o desenvolvimento como um desafio para todos os atores, né, independentemente se são públicos ou privados. Agradecemos profundamente a professora Karina Mariano, a professora Marcela Frazioni, por compartilharem seus conhecimentos e nos guiarem nessa jornada de aprendizado. Nosso episódio chegou ao fim. Se você quiser ler o artigo completo, ele está disponível na página desse episódio do ODR Podcast no site do Observatório do Regionalismo. Agradecemos a todos que nos escutaram pelo Spotify e Google Podcast ou nos assistiram pelo canal do YouTube. Se você quiser ver mais dos nossos conteúdos, acesse nosso site observatório.rep.org. Vocês também podem seguir nossas redes sociais e receber em primeira mão as novidades, eventos e trabalhos organizados pelo grupo. Estamos conectados no Facebook, LinkedIn e no Instagram. Até o próximo episódio!